A psicologia da saúde surgiu a partir de uma visão coletiva preocupada com os direitos sociais. É um novo campo do saber que faz-se necessário, já que há muito tempo as questões psicológicas de saúde e de doença vêm sendo discutidas. E também há cada vez mais um crescente número de psicólogos inseridos na área de saúde mental. A estruturação de um novo campo do saber é abordado no livro da Mary Spink, Práticas, Saberes e Sentidos na Psicologia Social e Saúde, onde a primeira parte, formada por 4 textos, escritos na década de 90, tem como eixo a discussão sobre a construção de saberes para uma psicologia social da saúde. Discute posições teóricas distintas, mas articula ingredientes necessários à composição de saberes que sustentem a construção de uma psicologia da saúde pautada por princípios da saúde coletiva. Além disso, insere aqui a discussão sobre as dificuldades para dissolver o dualismo cartesiano, mente-corpo, que embasa a medicina moderna e a maioria das abordagens da psicologia clínica, evitando reducionismos socializantes e psicologizantes. Apontam dimensões que permitam superar enfoques intraindividuais e adotar perspectiva mais ampla e dinâmica para entender a saúde e a doença como processo histórico e multideterminado. Buscando contextualizar esse saber acumulado da prática, surgiu a psicologia da saúde, que situa as questões de saúde entre o indivíduo e social, sendo assim considerada uma área da psicologia social. O interface individual mais o interface social juntos formamos a especialização da psicologia social. Ao decorrer das décadas e com a soma dos conhecimentos das disciplinas, tem-se na medicina social como horizonte. Define algumas dimensões centrais: a constituição histórica da medicina ocidental, as características do saber oficial em suas dimensões históricas e de poder, e as características do saber de senso comum sobre saúde e doença. Para entendermos um pouco o desenvolvimento, segue aqui os antecedentes históricos da articulação entre a psicologia e a saúde. Em 1879, ocorreu a criação do primeiro laboratório de psicologia em Leipzig. Em 1962, precisamente falando, dia 27 de agosto, foi criada através de João Goulart a regulamentação da profissão do psicólogo no Brasil. Em 1998, o Ministério da Saúde insere a psicologia no rol das profissões de saúde. E em 2000, a psicologia hospitalar passa a ser reconhecida como especialidade. O processo de constituição da saúde na área social demorou cerca de 20 anos, tendo começado nos anos de 1950 e se concretizado na reunião em Cuencas, no Equador, em 1972, e passou por 3 etapas. A primeira foi o surgimento do interesse pelo processo saúde e doença. A segunda foi a crítica ao positivismo em detrimento ao materialismo histórico. E a terceira foi a aplicação do materialismo histórico no estudo da saúde e doença. Como já foi citado, podemos dizer que a psicologia social é um meio de campo entre a esfera individual e a social. A psicologia da saúde é a aplicação dos conhecimentos e técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde. Podemos dizer que ela busca compreender como fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença.
A psicologia social e saúde fundamenta-se principalmente na promoção e manutenção da saúde, na prevenção e tratamento da doença, através da confluência das contribuições específicas de diversas áreas do conhecimento psicológico, seja ela a psicologia clínica, a psicologia comunitária, a social, a psicobiologia. O próprio interesse pelas questões relativas à saúde e doença leva-nos a refletir sobre a prática profissional centrada na intervenção primária, secundária e terciária, que é abordado também no livro da Spink. Os psicólogos da saúde podem atuar em distintos e variados contextos, como programas de cuidados de saúde primário, unidades de internamento hospitalar, serviços de saúde mental, unidades ambulatoriais, serviços de reabilitação, entre outros. Em qualquer caso, trabalham em colaboração com outros técnicos, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e dentre outros. Para a psicologia, pensar na saúde dos indivíduos significa pensar nas condições objetivas e subjetivas de vida de cada um, de modo indissociável. Segue os fatores que influenciam nesse processo. Podemos dizer que os fatores sociais, culturais, ambientais, políticos, genéticos, individuais, os econômicos, os psicossociais e os fatores biológicos. A saúde é um direito fundamental a todo ser. Ter saúde é mais do que não ficar doente. Essa SARD segue como uma crítica que o povo acaba que sofrendo um pouco. Na verdade, de quem é o SUS? Quem são as pessoas que têm direito a esse sistema? Quem são as pessoas que têm direito a um tratamento? A um tratamento digno, humanizado, que em muitos casos isso é uma realidade distante. O processo saúde e doença passou por algumas vertentes. Dentre eles, podemos destacar a compreensão da doença como fenômeno coletivo, a construção do saber leigo e a evolução do saber médico, seja como medicina científica ou como medicina social. O psicólogo da saúde estruturará suas ações a partir da organização dos níveis de atenção, que leva em conta 3 níveis: o nível primário, o secundário e o terciário. A prática da psicologia na atenção primária cabe às NAF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Além disso, também tem o suporte técnico, que são a estratégia da saúde da família, o suporte técnico aos agentes comunitários de saúde, que estes têm como responsabilidade agregar informações referentes à saúde de uma determinada comunidade, através de visitas domiciliares em sua área de abrangência. Além disso, destaque-se também as ações de educação em saúde, as ações de promoção à saúde. A estratégia saúde da família tem se constituído como porta de entrada para os psicólogos no Sistema Único de Saúde no Brasil, oportunizando o acesso da população às práticas psicológicas e contribuindo para a expansão do espaço de atuação profissional. Esse programa teve auxílio em 1994, sendo este um programa proposto pelo governo federal aos municípios para implementar a política de atenção básica. Essa nova proposta de pensar a saúde, temos que a família emerge como o principal objeto de atenção, considerando como modelo de análise o próprio contexto de vida dos sujeitos, pautado em seu histórico epidemiológico.
O Estado resolveu, em março de 2006, oficializá-la enquanto estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a atenção básica através da portaria de número 648. A saúde da família é hoje compreendida enquanto estratégia de reorganização do modelo assistencial, instrumentalizada mediante constituições de equipes multiprofissionais, sob a perspectiva interdisciplinar, em uma unidade básica da saúde, que são as UBSs, tendo em vista como premissas o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e a consolidação dos princípios básicos do SUS, que é a universalização, a equidade, a descentralização e a integralidade. Nessa área primária, tem uma média de atendimento de entre 2.400 a 4.000 pessoas por território, delimitado em uma área geográfica específica. O trabalho do psicólogo dentro da atenção básica se dá a partir da atuação dos núcleos de apoio à saúde da família, ou seja, a NASF. Estes têm por objetivo ampliar a abrangência das ações da atenção básica para além do que é proposto enquanto possibilidade de intervenção pela equipe mínima, médicos, enfermeiros e odontólogos. Os NAFs são constituídos por equipes formadas por profissionais de diferentes áreas de conhecimentos, como já citei alguns exemplos, que atuam conjuntamente com as equipes mínimas dessas unidades, enquanto suporte às equipes, para dar conta das demandas que emergem e que estão fora do alcance previamente concebido. Ao mesmo tempo, elas atuam também como polos de diálogo com toda a rede, inclusive a forma Vamos falar agora da prática da psicologia na atenção secundária. Essa prática ela se dá nas unidades de atenção especializada, por exemplo, as policlínicas. Também nos centros de atenção especializada, que são os centros de atenção psicossocial, os CAPs, Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, CEREST, e também nos ambulatórios de atendimento especializado, em hospitais psiquiátricos e em hospitais gerais. O psicólogo nessa atenção secundária se dá no âmbito hospitalar, ampliando também o seu modelo assistencial ao paciente, familiares e às equipes de saúde, procurando tornar mais sensível a humanização da assistência prestada ao nível da saúde. A psicologia social na saúde é de suma importância no hospital geral, visto que irá priorizar também a condição social, tanto do paciente quanto também da família, né? Um exemplo no CTI neonatal, onde os bebês são vistos como pré-termo. Podemos dizer que a maioria da população que busca o atendimento na rede pública de saúde, como hospitais gerais, é constituída por um universo sociocultural diferente daquele vivido por quem os atende. O psicólogo social na saúde vai tentar trabalhar o profissional de saúde como paciente, de modo que haja uma harmonia e entendimento entre os dois. Pois para o psicólogo social, trabalhar em contexto social coloca o profissional diante da necessidade de vencer seus próprios paradigmas. Um exemplo disso é quando está desempenhando seu trabalho junto com uma sociedade. É necessário que seja neutro em relação aos próprios pensamentos e passe a enxergar a situação a partir da perspectiva daquela pessoa. Alguns dos espaços de atuação do psicólogo brasileiro têm sido os centros de atenção psicossocial, que compõem uma rede interligada que se origina da política da reforma psiquiátrica. Considera-se, então,
que uma das funções desse dispositivo é de cuidar dos pacientes de maneira mais humanitária, abordando a saúde e a cidadania como direito de todos os sujeitos com algum sofrimento. Como vemos, a psicologia torna-se necessária em todos os diferentes CAPs. Trabalhar o social dos pacientes, o psicólogo social vai atuar promovendo e desenvolvendo o social dos pacientes, com humanização, bem como a sua inserção na sociedade, na família, nas relações sociais e no trabalho. Segue um passo a passo resumido de como se dá esse atendimento psicossocial. Em primeiro lugar, o usuário ele vai procurar uma unidade, acompanhado de sua família, munido de seus documentos, para receber um primeiro acolhimento. O segundo passo, a equipe da atenção básica vai realizar uma triagem, onde vai perceber a necessidade de um atendimento especializado e fazer o encaminhamento do paciente para um centro de atenção psicossocial. O terceiro passo, essa equipe multidisciplinar que compõe o CAPS vai avaliar as necessidades desse usuário, onde vai levar em conta o seu contexto histórico, social e psicológico. Dessa maneira, vai construir um projeto terapêutico, A partir da construção desse projeto, dá-se início ao quarto passo, que é onde vai iniciar um acompanhamento terapêutico, onde a pessoa, ou seja, o usuário, vai receber o apoio psicossocial a partir de atividades terapêuticas, culturais e sociais, onde o objetivo do tratamento é a sua reabilitação psicossocial. Nesta atenção secundária também está inclusa a atuação do psicólogo em áreas psiquiátricas. A partir do século XVIII, de acordo com Alencastre e Hildebrandt, a loucura começou a ser vista e considerada como doença mental e passou a ter um espaço próprio para o tratamento das pessoas que tinham o chamado hospício. Estes locais são adequados para a internação de pacientes com agravamento de seus sintomas, pois a equipe de saúde fornece um tratamento adequado contendo consultas de médicos psiquiátricas, acompanhamento de um psicólogo que atende humanamente esses indivíduos, respeitando assim a subjetividade de cada um. Essas imagens são exemplos de 10 filmes que se retratam dentro de manicômios e de áreas psiquiátricas. A intervenção do psicólogo neste nível de atenção terciária está ligada com a assistência aos problemas de alta complexidade, como, por exemplo, pacientes em tratamento clínico, cirúrgico, quimioterápico e radioterapêutico. Sabemos que estes tipos de tratamentos são estressantes e acabam por implicar efeitos negativos no funcionamento psicológico do enfermo. O psicólogo ele vai investigar os fatores biopsicossociais que estão conectados com os problemas de saúde, doença e outros aspectos também. Podemos dizer que é caracterizado por medidas que visam evitar a progressão das doenças já manifestas ou aparecimento de complicações. Também vai desenvolver medidas de reabilitação para a redução de sequelas. Além disso, também é o âmbito de atuação do psicólogo hospitalar. Além do que já foi citado, os psicólogos na saúde, nessa atenção terciária, vão exercer atividades na prevenção e na intervenção. Dentre elas, podemos destacar o apoio e a orientação aos pacientes hospitalizados, apoiar e orientar as famílias de pacientes hospitalizados, atuar nos cuidados paliativos, assistir os profissionais de saúde, cuidar dos cuidadores, fazer consulta, interconsulta
com outras equipes de saúde, desenvolver atividades com crianças, preparar os enfermos para as cirurgias, assistir os pacientes hospitalizados em UTI, estimular as crianças ingressadas em UTI neonatal, orientar as mães das crianças hospitalizadas, atuar nas urgências psicológicas através de plantões em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, priorizar o desenvolvimento das atividades de pesquisa dos processos psicossociais da saúde e doença. Aqui segue algumas diferenças entre a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde. A psicologia hospitalar, ela atende a atenção secundária e terciária. Já a psicologia da saúde, ela vai atender as três atenções, primária, secundária e terciária. Na psicologia hospitalar, a atuação do psicólogo é apenas em hospitais. Já na saúde, ela vai atuar em centros de saúde, hospitais, ONGs e em outras instituições. Na prática profissional no hospital, não existe a especialização obrigatória, mas já a prática do profissional na área da saúde existe especialização obrigatória em alguns países. A prática do psicólogo hospitalar é interdisciplinar em alguns hospitais. Já a prática do psicólogo da saúde é interdisciplinar em alguns hospitais e em outras instituições de saúde. E ambas elas vão apresentar teorias psicológicas. Aqui segue o nível de abrangência de cada nível em relação ao SUS no Brasil. Podemos dizer que a atenção básica ou nível primário, que são as unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família, se resolve mais de 80% dos problemas de saúde. Já no nível secundário, onde estão os centros de especialidades e serviços de apoio diagnóstico terapêutico, resolve cerca de 15% dos problemas da saúde. E no nível terciário, onde está voltada a atenção hospitalar, resolve cerca de 5% desses problemas de saúde. Aqui é uma outra explicação de como está se dividida essas atenções, né? A atenção primária, a saúde, o ponto de atenção dela são as unidades básicas de saúde, no telesaúde, teleconsultoria, telemedicina, né? Onde pode ser indo a domicílio, nas escolas e na comunidade, atendendo os municípios, né? A área de abrangência e as microáreas. Já na atenção secundária à saúde, o ponto de atenção é o hospital geral, os ambulatórios especializados, UPA, né? E o território é a região da saúde e o município. E na atenção terciária, está voltado o ponto da saúde nos hospitais com leitos de UTI, hospital e unidade também da cardiologia, né? Abrangendo territorialmente as macro-regiões e regiões da saúde. O Programa da Política Nacional de Promoção da Saúde, ela promove a qualidade de vida e procura reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, o modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Está relacionado nesse programa de política nacional de promoção da saúde a alimentação saudável, a prática corporal, né, ou seja, atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução do uso de álcool e outras drogas, redução de acidentes de trânsito, prevenção da violência e promoção do desenvolvimento sustentável. Aqui é um esquema que mostra de uma forma resumida e simplificada as medidas para a promoção da saúde. Na prevenção primária, está inclusa a prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças, como, por exemplo, as campanhas de vacinação.
Na prevenção secundária está a detecção precoce de certo tipo de doença, né? Ou seja, através de rastreios, de pesquisas. Na prevenção terciária está a reabilitação do indivíduo, né? Através de fisioterapia, intervenção cirúrgica, programas de reabilitação. Aqui um exemplo, né, de condições sociais, socioeconômicas de muitos indivíduos, né, onde essas condições acarretam o desenvolvimento de algumas doenças, a doença do corpo e a doença da mente. A educação em saúde é o campo de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar, e fazer do cotidiano da população. Esse eixo estruturante, ele visa prevenir as doenças e promover saúde mediante a integração entre os saberes científicos e populares, através de ações de saúde mais contextualizadas, formulação da política de saúde de forma compartilhada, representa um dispositivo transversal para a consolidação do SUS e possibilita a inclusão social dos usuários. Já a humanização relaciona-se ao compromisso dos gestores e profissionais de utilizar o conhecimento científico e as tecnologias de saúde em prol de valores pautados na felicidade humana e reconhecidos como bem comum de modo democrático. A humanização é um tipo de interação do cuidador com o usuário em que haja uma comunicação mais aberta, a fim de favorecer melhor a qualidade da assistência prestada. Humanizar significa ainda reconhecer as necessidades dos usuários, através da tríade acolhimento, vínculo e autonomia, onde o encontro entre o trabalhador de saúde e o usuário deve focalizar o uso das tecnologias leves. A Política Nacional da Humanização, da Atenção e Gestão do SUS, ela vem defender a troca e o estabelecimento de saberes nas práticas assistenciais, mediante o trabalho em rede das equipes multiprofissionais. A humanização ela não se caracteriza unicamente como um programa, mas uma política transversal na rede do SUS, como citei anteriormente, onde implica o enfrentamento das dificuldades e desafios do sistema. As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de um conjunto de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa. Essas redes, elas estão voltadas para a população, para o modelo de atenção à saúde e para uma estrutura operacional que está diretamente também ligada aos sistemas logísticos. Além disso, essa estrutura ela está voltada para a atenção primária, aos sistemas de apoio, aos pontos de atenção secundários e terciários e ao sistema de governança. Aqui são exemplos de como essas estruturas elas estão alocadas nas regiões, micro-regiões, municípios, para atender a população. Segue as ferramentas metodológicas do trabalho do psicólogo na área da saúde. Uma dessas ferramentas podemos destacar o acolhimento, onde este visa uma aproximação, né? E a atitude do psicólogo é uma atitude de reintegração do indivíduo ao meio e ao contexto que ele está inserido. Outra ferramenta são os vínculos e os afetos, que é uma relação pessoal estreita e duradoura entre o profissional de saúde e o paciente, permitindo com o passar do tempo que esses laços sejam criados e se estreitem ao mesmo tempo, conheçam cada vez mais, facilitando a continuidade do tratamento e, consequentemente, evitando consultas e internações desnecessárias.
Ressaltamos também a importância da psicologia social na saúde nos tempos de pandemia, nesses últimos tempos que estamos vivendo. O que a pandemia faz? E no tocante à saúde mental, não é diferente. É escancarar à sociedade a necessidade de estratégias coletivas para o enfrentamento sério das demandas sociais, contando com o apoio dos diferentes setores da sociedade, mas que seja pautado fundamentalmente no fortalecimento e na articulação das políticas públicas e na promoção da equidade e da dignidade humana. Em tempos de pandemia, o estudo da psicologia se mostra cada vez mais importante em contextos clínicos de assistência social e de políticas públicas. São muitas as funções que o psicólogo desenvolve que são essenciais em tempos de Covid-19, como, por exemplo, atuar na conscientização das eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais que podem ser acarretadas por conta disso, orientar sobre aspectos de higiene que visem minimizar os riscos de contaminação do vírus, abordar, quando necessário, as implicações emocionais da quarentena e de aspectos psicológicos do isolamento e etc. São tantos os problemas que estão sendo enfrentados que todos os indivíduos eles necessitam de terapia para se sentirem acolhidos de tal maneira. Odiernamente, a ansiedade, a depressão, os medos, os transtornos pós a doença estão deixando os brasileiros mais amedrontados. A pandemia do novo coronavírus é a maior emergência de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta. Com a elaboração desse trabalho, tivemos o aprendizado de que o crescente aumento do número de psicólogos nas políticas de saúde vem traçando um novo perfil profissional da categoria que não mais centra-se nas atividades clínicas de cunho individualizante. Além disso, o despeito desse cenário torna-se imperativo que essa crescente inserção venha acompanhada de reflexões quanto ao saber fazer em evidência de modo a buscar como horizonte o compromisso social da psicologia perante o sistema de saúde e seus usuários. Para tanto, ações coletivas e compartilhadas parecem despontar como importantes estratégias de intervenção com vistas a um cuidado humanizado e integral. Segue um vídeo do psicólogo hospitalar, clínico, organizacional e social Wesley Gadelha, que atua junto com a equipe do Hospital Leonardo da Vinci, onde fiquei hospitalizada na UTI por 20 dias. Posso relatar que o vírus acarretou incertezas em todas as áreas, onde o atendimento psicológico na pandemia oferece um auxílio que muitas pessoas precisam. Meu nome é Wesley Gadelha, sou psicólogo social clínico hospitalar, onde trabalho dentro da área social há mais de 5 anos. Fundei um projeto junto com uma colega dentro do bairro Jardim Iracema, com atuação de projetos voltados tanto para o individual como também em grupos. E com a situação da pandemia, a gente teve que cessar todos os atendimentos que a gente realizava junto a essa comunidade presencial para buscar demandas que a gente pudesse trabalhar, demandas essas mais pontuais durante esse processo de isolamento social. E de fato apareceu bastante, principalmente o adoecimento da saúde mental das pessoas, inclusive com a questão do aumento do suicídio, a questão do aumento de número de pessoas com ansiedade e depressão. E aí a gente pensou no trabalho focado a esses grupos. Começamos a desenvolver através de grupo, através das videochamadas, videoconferências, e em situações mais pontuais, aquelas pessoas que estavam sofrendo, começamos a fazer uma escuta mais qualificada, individual, através da videoconferência, a videochamada. Com paralelo a isso, eu começo a trabalhar também dentro do hospital.
E dentro do hospital, com esse processo novo de pandemia, a gente teve que trabalhar de uma forma onde o paciente precisava desse atendimento psicológico, porque estava uma doença que ninguém sabia o que seria essa doença, que significava a morte. Passamos a fazer um trabalho junto com os familiares, esses familiares que não poderiam mais ir ao hospital por causa do risco de contaminação, e aí trazer o familiar junto com o paciente adoecido através das visitas virtuais. E junto isso também, além dessa visita virtual, todo o acompanhamento psicológico daquele paciente e também da equipe multidisciplinar, que também sofria pela demanda imensa que estava surgindo no hospital. Esse foi o meu trabalho e está sendo o meu trabalho hoje, tanto no campo social como o campo hospitalar. Obrigado.